Você está cansado das longas esperas no hospital atualmente? Desculpe, não podemos ajudar com isso, somos apenas um canal do YouTube, mas podemos tentar amenizar um pouco a situação. Neste episódio, exploraremos os hospitais e a saúde durante a Idade Média. Bem-vindo à loucura medieval. Os medievais tinham 3 tipos de hospitais. O primeiro, conhecido como leprosária para aqueles afligidos pela lepra. O segundo eram aqueles erguidos para o uso geral de peregrinos e viajantes doentes. E o terceiro tinha como objetivo abrigar os idosos. Muitos eram uma mistura dos 3 tipos, sendo usados para cuidar das necessidades dos pobres, onde os internos receberiam cuidados e possivelmente tratamentos rudimentares. Somente os ricos poderiam pagar por um médico ou cirurgião treinado e seriam tratados em suas próprias residências. Pessoas pobres e doentes teriam recorrido a curandeiros, herbalistas locais e remédios caseiros transmitidos por parentes femininas. Na Inglaterra, mais de 700 hospitais foram estabelecidos nos 500 anos entre a conquista normanda e meados do século XVI. Muitos dominavam a paisagem, construídos com cuidado e considerável investimento. Um dos maiores do norte da Inglaterra era o Hospital St. Leonard's, em York. Como a maioria desses edifícios medievais antes imponentes, o St. Leonard's hoje é apenas uma ruína. Como a maioria desses grandes hospitais eram indistinguíveis de mosteiros, tendo suas próprias capelas, eles se tornaram vítimas da reforma e foram destruídos. Subsequentemente, isso deixou York sem um hospital desde o tempo de Henrique VIII até meados do século XVIII. No auge, St. Leonard's tinha 200 camas, podendo acomodar 400 internos. As camas eram divididas entre pacientes do mesmo sexo e o local também abrigava 23 meninos. Um exército de funcionários, incluindo padeiros, cervejeiros, cozinheiros e 16 serventes, ajudavam a administrar o hospital. O poder curativo da oração. O pecado dominava tudo na Idade Média, e por causa disso, a aparência e o propósito de um hospital medieval eram muito diferentes do que esperamos hoje. Desde 1215, a admissão em hospitais só era permitida se o paciente tivesse confessado todos os seus pecados antes. Na Idade Média, acreditava-se que o pecado causava doenças, então não havia sentido em tratar sintomas físicos até que a alma fosse purificada. A saúde da alma tinha prioridade sobre a do corpo e a oração pela recuperação era tão importante quanto qualquer outro tratamento. Os benfeitores que haviam pago pela construção da casa também tinham que ser orados todos os dias. Cada paciente no Hospital St. Andrews, em Canterbury, tinha que recitar 300 ave-marias, credos e paternostras diariamente para salvar as almas de seus patronos. Anne da Boêmia, esposa do rei Richard II, até teve seu brasão de armas em relevo no teto do grande hospital em Norwich, para que, caso se esquecessem, enquanto descansavam ali e olhavam para cima, cada paciente se lembrasse de quem havia pago pela cama em que estavam deitados. Em suma, os hospitais eram edifícios religiosos. Construídos em forma de cruz, cada ala teria um altar, permitindo que os pacientes vissem a celebração da missa a qualquer momento. E muitos eram decorados com ricas imagens cristãs, para que os doentes pudessem meditar e purificar suas almas. Também tinha um papel crucial na cura medieval. No Hospital de St. Giles, em Norwich, missas cantadas e outras orações eram realizadas ao longo do dia. Os médicos estudavam música em seu treinamento, pois acreditava-se que ela regulava o pulso e elevava o humor. Os tetos dessas instituições eram altos, pois acreditava-se que doenças se espalhavam pelo ar nocivo chamado miasma. A ideia era manter as enfermarias livres de sujeira e odores o máximo possível para evitar quaisquer odores no ar que pudessem corromper a atmosfera. Muitos hospitais também contavam com água encanada para lavar roupas regularmente e sistemas eficientes de drenagem para descartar resíduos.
Médicos e enfermeiras. Em enfermarias inglesas, os pacientes seriam cuidados por enfermeiras ao invés de um médico. As enfermeiras seriam mulheres adultas. Isso era para que as enfermeiras tivessem adquirido uma quantidade considerável de experiência em todos os aspectos da gestão de um hospital, como cozinhar, cuidar da casa e trabalhar na lavanderia. Esperava-se que a maturidade das enfermeiras evitasse escândalos e brincadeiras sexuais com pacientes masculinos. Diferentemente da Europa, os hospitais ingleses medievais não tinham cirurgiões, médicos ou boticários qualificados. Em contraste, no século XIV, um dos mais famosos hospitais da Europa, o Santa Maria Nova, em Florença, tinha uma equipe impressionante. Havia 3 médicos residentes juniores, 6 médicos sêniores que visitavam o hospital diariamente, vários cirurgiões, um farmacêutico e um especialista em oftalmologia. Os médicos residentes juniores precisavam treinar lá por um tempo antes de se qualificarem completamente. Vários conselhos municipais europeus pagavam médicos para atuar em hospitais. O Hospital do Savoy, em Londres, foi fundado por Henrique VII, que uma instituição inglesa finalmente conseguiu um médico e um cirurgião. Mas isso não foi até o início do século XVI. Leprosíria. A maioria das casas de leprosos foram estabelecidas nos arredores das cidades, fora das muralhas da cidade. Não porque os leprosos precisavam ser segregados, mas porque as entradas e saídas das cidades eram mais movimentadas, sendo melhores lugares para eles mendigarem. As casas de leprosos foram alguns dos primeiros hospitais, a maioria sendo construída entre os séculos XI e XIII, representando cerca de 1/4 de todas as instituições da Inglaterra. Muitas eram misturadas com leprosos e idosos. No hospital de Buckland, próximo a Dover, sul da Inglaterra, os leprosos precisavam fazer um juramento antes da admissão, sob rígida disciplina. Os pacientes tinham que prometer ser, citando, fiéis e úteis, sóbrios e castos de corpo. No século XI, a lepra era endêmica na Inglaterra. A lepra, conhecida hoje como doença de Hansen, é uma doença crônica. Nos estágios mais avançados, pode causar a perda das extremidades, cegueira, colapso do nariz, gangrena, lesões na pele, úlceras e enfraquecimento do esqueleto. Muitos acreditavam que a dor e a angústia dos leprosos era semelhante à do sofrimento de Cristo. Os leprosos estavam vivendo seu purgatório na terra, o que significava que iriam direto para o céu. Isso significava que eles estavam mais próximos de Deus do que os outros, e que seus cuidadores e benfeitores também acelerariam sua própria jornada para o céu, reduzindo seu tempo no purgatório. A saúde espiritual desses pacientes era uma prioridade, e ênfase era dada a sermões confortantes que comparavam seu sofrimento ao de Cristo, esperando que os leprosos permanecessem humildes e aceitassem seu destino resignadamente. O Hospital Sherborne, em Durham, no norte da Inglaterra, foi fundado perto do final do século XII como uma casa de leprosos. Foi construído para abrigar 65 pobres freiras e monges leprosos e era administrado por 3 padres e um mestre. Os pacientes eram mantidos limpos, bem alimentados e nutridos. Cada um recebia um pão e um galão de cerveja diariamente. Eles recebiam carne 3 vezes por semana, e nos dias em que a carne era proibida eram oferecidos ovos, queijo e vegetais. Aqueles que sofriam de danos nasais e sinusais recebiam uma dieta apropriada. Semanalmente, 2 mulheres lavavam as cabeças e os corpos dos pacientes. Roupas íntimas de linho eram dadas aos que tinham pele ulcerada e calçados especiais para aqueles com pés danificados. As roupas eram lavadas semanalmente e os utensílios diariamente. No início, o paciente pode se mover relativamente bem e participar de atividades leves, como jardinagem ou cuidar de animais. No entanto, conforme a condição do sofredor se deteriorasse, ele inevitavelmente precisaria de cuidados em tempo integral. Mas, como com Buckland, e mesmo que os internos estivessem sofrendo de uma doença horrível, a disciplina ainda era bastante alta. Qualquer pessoa pega sendo desobediente era primeiro submetida a castigo corporal com uma vara, antes de ser dada uma dieta de pão e água. Como último recurso, eles eram banidos da comunidade. No entanto, os espaços fora desses leprosários eram de alto valor.
Os leprosos não eram obrigados a ir para lá, mas queriam, e as vagas eram disputadas. O rei Eduardo II pediu ao bispo que Joan, a viúva de John Chamber, fosse admitida em Sherborne como um favor pessoal a ele mesmo. Chamber serviu bem ao rei contra os escoceses. O Hospital Geral. Essas instituições abrigavam diversos pacientes, normalmente por períodos curtos. Alguns estavam morrendo ou gravemente doentes, incapazes de mendigar. Muitos outros estavam desnutridos ou exaustos, precisando de uma cama para a noite e uma refeição decente. Muitos eram viajantes e peregrinos de passagem. Nos meses de verão, as estradas estavam lotadas de pessoas precisando descansar. Outros hospitais acolhiam crianças órfãs e mulheres grávidas, como o Priorado de Santa Maria Hospital, que se tornou o maior em Londres medieval. Fundado pelos comerciantes e administrado pelos monges agostinianos, o Santa Maria Hospital assumiu uma responsabilidade especial pelas mulheres grávidas pobres durante o período de repouso antes e depois do parto. Elas recebiam acomodação distante da enfermaria principal. Também era providenciada a manutenção de qualquer criança nascida lá até a idade de 7 anos, se a mãe morresse no parto, o que era bastante comum. No século XV, em Florença, 20% das mulheres morriam durante o parto. Sem condições de cuidar sozinhas, mulheres solteiras costumavam abandonar bebês em hospitais. O Santa Maria della Scala, em Florença, tinha uma caixa giratória embutida na parede para que as mulheres pudessem deixar seus bebês anonimamente. Amas de leite moravam no hospital para amamentar os bebês das caixas de depósito. Casa de cuidados. Economicamente, a peste negra deixou a população geral da Inglaterra com um padrão de vida muito melhor. Lançamos um documentário sobre a peste negra neste canal. Assista para mais informações. Como consequência deste melhor padrão de vida, aqueles que sobreviveram à pandemia viveram por muito mais tempo. Porém, muitos dos filhos desses sobreviventes envelhecidos haviam falecido, não restando ninguém para cuidá-los. A resposta no final do período medieval era abrigar os enfermos, deficientes e idosos no equivalente da Idade Média a alojamentos protegidos. Lá, tanto suas necessidades sociais quanto espirituais poderiam ser atendidas em um lugar que cuidava do calor do paciente, dieta, limpeza e serenidade espiritual. Os medievais tinham uma visão progressista de que melhorar a ansiedade e a saúde mental aprimoraria diversos tipos de doenças. Adotando essa abordagem holística, eles seguiam as ideias dos antigos gregos, revisando-as para se adequar às crenças cristãs. Os padrões de cuidado nos hospitais medievais eram mistos e diferiam de lugar para lugar. Muitos tinham uma mistura de internos e adaptaram-se ao longo do tempo conforme as necessidades sociais mudavam. Em uma época antes dos antibióticos, vacinas e anestésicos, o principal objetivo do hospital medieval era cuidar dos pobres, dos doentes e dos idosos. Para os últimos dias de um medieval, cujo maior desejo era morrer na igreja, os hospitais ajudavam-nos a morrer bem. Era menos sobre curar e mais sobre cuidar. Obrigado por assistir a este episódio de Loucura Medieval. Espero que tenha aprendido algo. Voltaremos semana que vem com outro episódio, então inscreva-se. Saúde!